Aceite quem você é. Capítulo 3 do livro Privilégio Sagrado. A alma que aprendeu o feliz segredo de ver a mão de Deus em tudo o que lhe diz respeito não é vítima do medo. Enxerga além de todas as causas secundárias, vê o coração e a vontade de Deus e repousa contente, pois Ele reina. Depois de 5 minutos no ministério, se tanto, você se dará conta de que disse sim para Deus de uma forma que desafiará todas as áreas da sua vida. Escolheu uma das profissões mais difíceis que existem. Há privilégios, oportunidades e alegrias inacreditáveis, mas também há imprevistos, desânimos, decepções e tensões como nenhuma outra ocupação. Não é um compromisso simples e não é para quem deseja uma vida de conforto. Alguém concorda comigo? Desejo ser bem-sucedida no ministério e desejo que você também seja, mas precisamos definir sucesso. Rick e eu sempre ensinamos que sucesso no ministério não tem a ver com resultados numéricos, nem com reconhecimento. Antes, significa crescer, desenvolver-se e fortalecer-se em seu chamado e em seu caráter. Não quero desabar quando chegar à aposentadoria, nem quero sair do ministério prematuramente, porque estou esgotada, amargurada, desiludida, cínica ou cheia de arrependimento. Ser bem-sucedida é viver com integridade, empolgação e compromisso de ser semelhante a Cristo. É amar sua igreja, sua palavra, seu mundo e as pessoas que ele criou. E ter crescimento pessoal em todas as áreas da vida e desenvolver seus dons. E, acima de tudo, é terminar bem. Para terminar bem, precisamos começar bem e viver bem, tornando-nos cada vez mais aptas a lidar com as vicilidades do ministério. Precisamos ser capazes de enfrentar as circunstâncias mais difíceis com graça, construir um casamento e uma família vigorosos, enfrentando a luz dos holofotes. Encontrar equilíbrio entre as necessidades da igreja e da família e nossas necessidades pessoais, manter sempre a integridade, encaminhar as pessoas para Jesus, falar em nome dos que não têm voz e com frequência fazer tudo isso com um salário equivalente ao de um estagiário. Sem dúvida, precisamos ser mulheres seguras, fortes e comedidas. De que outra maneira poderíamos viver bem e terminar bem? No entanto, aí mora o problema. Ao conversar com milhares de esposas de pastor de toda parte dos Estados Unidos e até mesmo ao redor do mundo, ao longo dos últimos 40 anos, essas irmãs queridas apresentaram um tema recorrente. Muitas vivem uma profunda sensação de inadequação, uma debilitante falta de valor próprio e de confiança em um terrível medo de que não ficarão à altura das expectativas reais ou imaginadas, associadas à função de esposa de pastor. Também encontrei esposas de pastores que transbordam de confiança, capacidade, potência e competência. Lideram com firmeza e segurança, e seus desafios no ministério são em outras áreas, mas frequentemente, porém, as mulheres com as quais converso têm dificuldade com sua autoimagem. Assim, peço àquelas que não se identificam com essa situação que tenham paciência com o restante de nós, enquanto desenvolvemos uma percepção mais exata, realista e bíblica de nós mesmas. Tenho convicção de que cada uma de nós é comum, capaz e segura. Não há nada de errado em ser comum. Eu sabia desde pequena que era uma pessoa comum e não estava nada satisfeita com essa ideia. Parecia uma sentença de morte.
Desejava brilhar de alguma forma especial, estar acima da média, ser extraordinária. Na infância, esforçava-me ao máximo para me destacar na escola e estudava com diligência. Infelizmente, por maior que fosse minha dedicação, no jardim da infância até a faculdade, meu boletim nunca veio apenas com a nota máxima. Não me saí mal, mas não passava de uma aluna mediana. Era desafiador, mas não devastador. Dizia para mim mesma que havia outras áreas nas quais poderia buscar a excelência e me sobressair. Quando quis aprender a tocar piano, meus pais compraram, com muito sacrifício e economia, um piano usado que custou a soma astronômica de $150. Fiz aulas e comecei a sonhar que me tornaria uma concertista que viajaria pelo mundo encantando as pessoas com a beleza e a emoção da minha música. Dá para imaginar o rumo dessa história? Tornei-me pianista na igreja aos 12 anos, mas não demorei a descobrir que também na música era apenas mediana. A turnê mundial, como concertista, não aconteceria. A decepção começou a se acumular em minha alma quando percebi que a porta de mais uma oportunidade para alcançar a excelência havia se fechado. Ao entrar na adolescência, ainda estava à procura da maneira perfeita de me destacar e ser mais que mediana ou comum. Resolvi que desejava ser linda, como se fosse algo que pudéssemos escolher. Meu alvo era tornar-me parecida com uma Miss americana. Não demorei a perceber com tristeza que jamais seria uma mulher linda. Seria apenas uma mulher comum. Não me entenda mal. Sei que não sou feia. Ninguém nunca desmaiou ao olhar para mim. Mas desejava algo mais. Desejava ser deslumbrante. Era como se eu fracasse em tudo o que tentava. Minhas ambições e excelência acadêmica e musical e de beleza estonteante não deram em nada. As coisas da vida que eu esperava que me tornassem especiais e me tirassem da minha existência mediana estava fora do meu alcance. Eu era apenas uma garota comum. Então casei-me com Rick. Tudo que ele tocava se transformava em ouro. Saía-se bem em tudo. No fim do ensino fundamental e no ensino médio, era presidente do Grêmio Estudantil. Só tirava notas altas e todos gostavam dele. Sua mãe exibia seus troféus com orgulho na sala de estar. De comum, Rick não tinha nada. Quando começamos a igreja, eu era tímida e insegura a respeito de mim mesma e de minhas aptidões. A meu ver, Rick era um homem extraordinário e tinha errado ao se casar comigo, uma mulher extremamente comum. Eu lecionava para as crianças da escola dominical não porque tinha aptidão com essa faixa etária, mas porque era o único lugar seguro para me esconder. As crianças não tinham como saber se eu contava as histórias bíblicas corretamente ou de trás para frente. Jamais me esquecerei do momento em que essa questão de baixa autoestima e comparação chegou a um ponto crítico. Aos 26 anos, eu era uma mulher cristã mais velha. Para as mulheres que haviam se convertido e se tornado parte da igreja, logo no começo, embora em idade muitas delas fossem mais velhas que eu, consideravam-me uma cristã madura e coube a mim a responsabilidade de conduzir as senhoras novas na fé. Quer me sentisse capaz ou não. A igreja organizou um chá para mulheres e fui escolhida para ser a palestrante. Ao dirigir para o evento, tive um lapso emocional e espiritual.
Fui tomada por uma profunda sensação de fracasso, inadequação, incompetência. Comecei a chorar e soluçar, enquanto minha mente se enchia de cenas de minhas tentativas de ser a melhor esposa de pastor de todos os tempos. Fiquei com raiva de Deus, e o metralhei com queixas. Por que o Senhor não me criou mais inteligente? Por que não me fez mais bonita? Por que não me deu mais talentos e aptidões? Por que não deu a Rick uma esposa mais adequada para ele? Por que me criou tão mediana, tão comum, tão nada? Percebi que não podia chegar ao evento com o rosto manchado de lágrimas, então tentei me distrair. Liguei o rádio na estação cristã local e ouvi uma canção antiga. O nome da canção era Pessoas Comuns. A letra foi como uma flecha de esperança que atingiu meu coração. Deus escolhe pessoas comuns, escolhe pessoas como eu e você, dispostas a dedicar-se tudo o que tem, por mais insignificante que pareça. Aquele momento transbordou minha vida. Deus abriu as águas do meu entendimento. Enfim, entendi que Deus havia permitido intencionalmente que eu fosse uma pessoa comum. Não foi algo que aconteceu por acaso. Ele poderia ter me criado diferente, mais inteligente, mais bonita, mais talentosa, mas tinha me escolhido para ser uma pessoa mediana e comum, e não havia nada de errado com isso. Se Deus usasse pessoas extraordinárias, muitas coisas ficariam por fazer, pois Ele criou muito mais pessoas medianas e comuns que pessoas extraordinárias. Minhas lágrimas de queixas e frustrações se tornaram lágrimas de gratidão. Comecei a refletir sobre João 6, a passagem na qual aquela canção se inspirava. E pensei no garotinho e na modesta refeição que ele entregou a Jesus. A partir daqueles pães e peixes, um milagre aconteceu. Jesus multiplicou a singela oferta e a transformou em alimento suficiente para saciar milhares de pessoas famintas. Tudo o que eu tinha a oferecer para Deus era uma pequena refeição. Aliás, minha impressão era de que eu tinha um sanduíche de pão branco e sardinha para lhe entregar, enquanto outras pessoas tinham brioche e salmão. Comparada a elas, minha mediocridade parecia nada. Naquele momento de clareza, porém, Deus me deu a oportunidade de repensar essa percepção de mim mesma e alinhá-la de modo mais próximo à maneira com que Ele me vê. Pude dizer: Deus, escolho crer que o Senhor permitiu que eu fosse uma pessoa mediana e comum, e agradeço por ter me criado dessa forma. Desejo ser como o garotinho da história bíblica, que não tinha muito para dar, mas que ofereceu de bom grado tudo o que tinha. Ele não fazia ideia de como Jesus alimentaria milhares de pessoas com sua pequena refeição, mas confiou que Jesus era capaz de realizar milagres. Não sei como o Senhor pode fazer algo com o pouco que eu tenho, mas tudo o que tenho, tudo o que sou, possuo é seu. Peço que multiplique minha oferta e faça um milagre. Realize essa obra em mim. Nas décadas que se passaram desde aquele dia decisivo, tenho testemunhado de milagres realizados por Deus com o pouco que Ele dei. Ele abriu portas de oportunidades que ainda me deixam atônicas de admiração e gratidão. Não faz sentido para mim, não há lógica humana, nem realizações humanas para as quais eu possa apontar o que me qualifiquem para alguma dessas coisas das quais tenho participado. Escrevi um livro
esse respeito chamado diga sim para Deus. No fim das contas, Deus está fazendo o que Ele faz de melhor, transformando pouco em muito. Você pode fazer a mesma escolha de ajudar a sua percepção de si mesma. Continuará a se enxergar pelas lentes da sua infância? Continuará a crer nas mentiras que Satanás e os outros lhes contaram? A respeito de suas aptidões e de sua capacidade, de quem você é e de quem Deus a criou para ser? Dará ouvidos a elas? Ou ajudará a sua percepção de si mesma e se enxergará como Deus a vê? Talvez Deus a tenha criado para ser uma pessoa mediana e comum. Afinal, Ele fez mais pessoas medianas e comuns que pessoas extraordinárias. A Bíblia é repleta de histórias de pastores, nômades, pescadores e camponeses que têm apenas alguns reis, juízes, ricos, prósperos de terras e comerciantes de sucesso. Portanto, não há nada de estranho em dizer: sou apenas uma pessoa comum. Não tenho qualidades extraordinárias, nem notáveis, que me tornam diferente de outros ou superior a eles. No ministério, porém, essa ideia pode se tornar uma armadilha, pode ser usada pelo inimigo para nos desanimar, nos prender e nos levar a concluir que não temos nenhuma contribuição relevante a oferecer. Talvez essa seja a oração mais importante a fazer depois de sua salvação. Deus, o que tenho a oferecer não parece muito, nem importante. Sem dúvida, não é espantoso. Há muitas pessoas mais talentosas, bonitas, inteligentes e competentes do que eu. Mas isso é o que o Senhor me deu, e eu lhe devolvo tudo. Creio que o pouco se torna muito ao ser colocado em suas mãos. Portanto, peço que o Senhor multiplique miraculosamente o pouco que tenho. Se você deseja evitar que o ministério a esgote, precisa aprender estratégias que a ajudarão a lidar com as dificuldades, tensões e pressões desse trabalho. O primeiro passo é aceitar a verdade a respeito de quem você é. Alegre-se de saber que Deus a escolheu para ser quem você é e a ama exatamente como você é. Ele deseja que você entregue o que lhe parece tão pequeno, a fim de que Ele use sua vida para fazer algo miraculoso. Creia nisso. Alegre-se de saber que Deus a escolheu para ser quem você é e a ama exatamente como você é. Você é mais capaz do que imagina. Depois que começamos a entender que a maioria de nós é comum e não extraordinária, e nos sentimos à vontade com esse fato, o próximo passo é nos ver como pessoas capazes. Provavelmente por causa da dificuldade de me aceitar como pessoa comum, eu não me acreditava capaz de oferecer uma contribuição que Deus pudesse verdadeiramente usar e abençoar. Então li a passagem das Escrituras que abalou meu mundo interior. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Ou seja, estou pronta para dar tudo e posso enfrentar qualquer desafio por meio daquele que infunde força interior em mim. Sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Esse versículo se tornou uma âncora para a minha vida. Quero que seja gravado em minha lápide. Creio que será com uma âncora para você também, pois trata da crítica interior que consiste e implacavelmente nos acusa, nos julga e solapa. A certeza de que podemos servir, liderar e ministrar com eficácia.
Para quem não sabe, essa crítica interior é a voz que você ouve quando está maquiando ou escovando os dentes, naqueles momentos em que olha para si mesma no espelho. Você diz coisas como: se as pessoas a conhecessem de verdade, saberiam que você é uma impostora. Ou: veja a fulana, ela faz você comer poeira. De onde você tirou a ideia de que é capaz de levar adiante esse projeto ou dirigir esse ministério? Minha filha, pularam você quando distribuíram os dons. Desista. Essa voz interior também pode nos levar a discutir com Deus a respeito do chamado que Ele tem para nós. No fim das contas, tentamos negociar com Ele, dizemos: aceito isso, mas não aquilo. Ou: Deus, vou servi-lo nesse ministério, mas não naquele. Talvez você tenha dito: estou disposta a arrumar as cadeiras para o momento da comunhão depois do culto, mas não a fazer um estudo bíblico. Ou: farei o que o Senhor quiser de mim, aqui onde estou, mas não irei de jeito nenhum para o exterior numa viagem missionária. Imagino que pelo menos uma vez na vida você tenha passado pela experiência de definir limites e parâmetros para seu serviço a Deus, como se Ele não a houvesse criado e não soubesse para que a capacitou. Quando impomos limites para a nossa obediência a Deus por causa dos medos e inseguranças, também limitamos nossa intimidade com Ele. Criamos uma distância entre Deus e nós, quando lhe dizemos o que nós consideramos incapazes de fazer ou o que não estamos dispostos a fazer. A verdade é, não importa que tarefa Deus a tenha chamado a realizar, Ele a capacitará para ela. Como diz Martha David, também esposa de pastor, não se limite por seus medos, nem por seus dons. Deus nos capacita de maneira extraordinária. Parafraseando Filipenses 4,13, sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Em outras palavras, Deus infundiu sua força em mim. Não sou forte o bastante por conta própria, mas por meio da força que Jesus provê, sua força e seu poder de ressurreição. Posso lidar com qualquer coisa que Deus tenha me pedido para fazer, a ser quem Ele me pediu para ser. Se você ainda não tiver assimilado que é autossuficiente ou na suficiência de Cristo, terá dificuldade ao longo de todo o ministério e duvidará se é verdadeiramente capaz de fazer aquilo que Deus pediu a você. Esse modo de pensar limitará sua fé, o que, por sua vez, afetará as igrejas e os ministérios que você liderar. Você está segura em Cristo? Não sei exatamente por quê. Era tão temerosa e ansiosa na infância e adolescência e no início da vida de casada. Descobri que há um longo histórico de ansiedade e depressão em minha família, mas costumava morrer de medo de que algo acontecesse com Rick. Esses temores chegaram ao ápice durante um congresso para pastores, no qual Rick e eu estávamos participando. Maridos e esposas tinham atividades separadas em alguns momentos do dia, e uma das oficinas das quais participei foi ministrada por uma senhora que tinha sido esposa de pastor. A palestrante revelou que ela e o marido haviam trabalhado juntos no ministério durante muitos anos. Ele tinha pastoreado uma grande igreja e exercido papel importante na comunidade. No entanto, havia adoecido e falecido. Ela comentou: quando meu marido estava vivo, nossa caixa de correio estava sempre abarrotada de convites para palestras em grandes congressos e igrejas. Todos desejavam a presença e participação dele. Nossa vida era ocupada e agitada. Então ele faleceu.
O telefone parou de tocar, nossa caixa de correio ficou vazia e não houve mais convites para palestras. Comecei a sentir que não pertencia mais àquela comunidade e nem mesmo à minha igreja. Com vulnerabilidade, expressou seus medos. Talvez eu só fosse importante porque era a esposa dele. Quando ela disse essas palavras, senti uma pontada no peito. Não conseguia respirar. Aturdida, voltei para o nosso quarto no hotel onde Rick me esperava, ansioso para contar como tinha sido a oficina da qual ele havia participado. Também tinha a expectativa de passar uma noite agradável em um quarto de hotel, sem a interrupção dos filhos, um presente raro para pais de crianças em idade escolar. Ele não fazia ideia do quanto eu estava abalada com a pergunta que tinha começado a se formar na minha mente. Não tinha como ver a escuridão que havia descido sobre minha alma, nem o medo que me apertava o coração. Nossa conversa foi mais ou menos assim. Como foi a oficina? Perguntou ele. Terrível, respondi. Por que? O que aconteceu? Nada. Então, qual é o problema? Não sei. Estou tão deprimida. Por quê? Não sei. Não entendi por que você está tão chateada. Ele comentou, uma expressão de perplexidade espantada no rosto. Me deixe em paz. Pelo jeito, você não está a fim de fazer amor, não é? Disse ele, dando-se conta de que seus planos para a noite tinham ido pelo ralo. Não, respondi em lágrimas. Vencido por minhas respostas desconcertantes, ele foi dormir. Deitada na cama do hotel, olhando para o teto, procurei acalmar meu coração disparado. De repente, ficou absolutamente claro o que havia acontecido. A reação de pânico ao relato da palestrante era resultado do medo cuidadosamente guardado de que eu só tinha valor porque era casada com Rick. A igreja estava crescendo e exigia um bocado da atenção de Rick. Aos poucos, ele estava adquirindo renome e reconhecimento. Nossa caixa de correios vivia cheia. Ele recebia mais convites do que tinha condições de aceitar. E se ele me deixasse ou falecesse, e se ficasse doente ou incapacitado e não pudesse mais pastorear, eu ainda teria valor? Ainda haveria um lugar para mim? Teria alguma relevância independente desse homem com o qual havia passado tantos anos de minha vida? Em meio às lágrimas clamei: Senhor, ajude-me. Meus pensamentos estão confusos. Não posso servir de todo o coração se viver com medo de que não terei mais valor caso algo aconteça com o Rick. Medo de não ser importante sem ele. Aquela conversa com Deus no meio da noite foi transformadora. Com muito carinho, ele me lembrou de uma passagem nas Escrituras sobre a qual eu tinha dado um estudo bíblico na semana anterior. Peço desculpas pela ligeira adaptação do texto bíblico, mas foi desse modo que o Espírito Santo aplicou esses versículos na minha vida. Maldita é a mulher que confia no homem, que se apoia na força humana, que afasta seu coração do Senhor. É como o arbusto solitário no deserto. Não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é a mulher que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, como raízes que se estendem até as correntes de águas. Não se incomoda com o calor. As suas folhas continuam verdes. Não teme aos longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Jeremias 17, de 5 a 8. Que segurança e consolo saber que meu valor não está entrelaçado
ao fato de ser casada com Rick. Sou importante não porque sou esposa de um pastor. Sou importante porque Deus me idealizou. Ele me salvou e me preserva. E Ele espera ansiosamente pelo dia em que nos encontraremos face a face. Sou importante porque sou sua filha amada. Deus diz que esse é o motivo pelo qual devo ser grata. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros e receberem a salvação por meio do Espírito, que os tornou santos e pela fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. Além de ser amada pelo Senhor, também foi escolhida por Deus, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3,12. A realidade dura e cruel é que Rick pode me abandonar. Não acredito, por um segundo sequer, que vá acontecer algum dia. E agora não me preocupo com isso. Mas às vezes as pessoas fazem coisas totalmente inesperadas. Ele pode ter um derrame, ficar incapacitado e nunca mais pregar. Nossa vida pode mudar em um instante. Rick pode morrer antes de mim. Sem dúvida, um dia deixaremos a igreja para que a próxima geração a conduza. A essa altura, não terei mais como desempenhar o papel e ocupar a função de esposa de pastor titular, mas sou uma mulher segura. Minha confiança e segurança estão em Deus e não no homem, como o qual me casei, nem na igreja que pastoreamos. A forte palavra de Deus me diz que minha importância, meu valor e minha relevância não são de maneira alguma afetados pelos vicissitudes de minha existência. A menos que você resolva essa questão dentro do seu coração, viverá ansiosa, insegura quanto à fonte do seu valor, questionando se é importante para o reino de Deus, independente de seu marido e de sua igreja. Você é uma mulher valiosa pelo simples fato de que o Deus Todo-Poderoso a ama, a criou, morreu por você e viverá, e Ele virá buscá-la. Ele tem bons planos para você, planos para usar sua vida e seus dons. Não se deixe distrair pela ansiedade a respeito do motivo do seu valor. A propósito, as mulheres não são as únicas a cair nessa armadilha de avaliar sua importância conforme padrões externos, fazendo uma generalização ampla. Enquanto algumas mulheres definem seu valor nos relacionamentos, alguns homens definem o seu valor no trabalho. A boa notícia, porém, é que a mesma verdade maravilhosa se aplica a homens e mulheres. A importância e o valor do seu marido não está atrelado à igreja na qual ele ministra, nem à função que ele desempenha. O valor de seu marido não se deve àquilo que outros pastores dizem dele. A importância de seu marido não se deve ao tamanho do ministério que ele construiu. Mesmo que ele não alcance o sucesso que espera, ou perca o emprego, ou tenha um problema de saúde e fique incapacitado, ou tenha que deixar o ministério por causa de um erro, ele ainda é importante para Deus. Ainda é filho amado de Deus. Nada pode reduzir a condição dele aos olhos de Deus. Será impossível crescer no ministério se você desperdiçar energia emocional com o desejo de que Deus a tivesse criado para ser uma pessoa diferente. Será impossível crescer no ministério se você se encolher de medo diante das tarefas e dos alvos que Ele já preparou para você. Será impossível crescer no ministério se você imaginar que seu valor depende de
parâmetros externos como o trabalho de seu marido ou a igreja que vocês pastoreiam. Você é importante porque é amada de Deus. A verdade que liberta. Quando descansamos e aceitamos quem somos, uma liberdade interior incrível passa a fluir nas profundezas da nossa alma. Somos capazes de nos mover livremente na vida e no ministério, confiantes que Deus multiplicará a nossa mediocridade de forma miraculosa, de que fomos autossuficientes e na suficiência de Cristo, capazes e competentes para qualquer incumbência que Ele coloque em nossas mãos. E confiantes de que nosso valor como pessoa está seguro e definido, pois somos amadas por Deus. Não importa o que aconteça em nossa vida, ainda tenho dificuldade com essas questões. Sim, e com certa frequência. Às vezes, autores e palestrantes dão a impressão de que todas as suas lutas estão no passado. Agora estão completamente restaurados e curados e não tropeçam nem cometem erros. Não acredite neles. Estão mentindo para si mesmos e para você. Hebreus 10:14 diz: portanto, mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo sacrificados. De acordo com esse versículo, a santificação, o processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo em nosso caráter, é ao mesmo tempo um momento definitivo, perfeitos para sempre. É uma acirrada e contínua luta entre quem somos e quem estamos nos tornando, os que estão sendo sacrificados. Isso significa que nem sempre acertamos. Às vezes há uma lacuna. Contudo, é tranquilizador saber que Deus só deixará de trabalhar em nosso caráter quando Cristo estiver formado em nós. Esse processo de santificação se estenderá até o dia em que Jesus vier nos buscar. Podemos ser pacientes conosco e uns com os outros, como Paulo diz: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. Quando eu estava escrevendo o primeiro capítulo desse livro, tive um dia de dúvida total acerca de mim mesma, a ponto de ficar arrasada. Fui atingida por um tsunami de insegurança, uma profunda aversão à minha mediocridade e desejos intensos de ser outra pessoa. Alguém mais bonita, mais espiritualmente madura e com certeza mais talentosa. Naquela tarde, tinha uma longa lista mental de todas as mulheres que desejava ser em vez de mim mesma. Estava tão desanimada que enviei uma mensagem no Instagram praticamente suplicando por afirmação. Queria saber que era boa o suficiente, que era amada e que algumas pessoas leriam meu livro. Depois de clicar para compartilhar, enchi-me de remorso. Dei uma bronca em mim mesma. Que triste você lançar uma súplica online para pessoas que nem conhece e esperar que acalmem sua tempestade emocional. Pessoas maravilhosas responderam com: é isso aí, garota. Amamos você e vamos ler seu livro. E as mensagens fortaleceram minha autoconfiança por um tempo. No entanto, nessa ocasião, deixei de recorrer à única verdadeira fonte de autoconfiança, a palavra de Deus, e a verdade que ela revela a respeito de quem sou e de quem Deus me criou para ser. Fiz besteira. Às vezes ainda me esqueço de que Deus me criou para ser uma pessoa comum por um motivo, para que eu dependa dele.
esqueço que Ele me preenche com a suficiência de Cristo para qualquer coisa e para todas as coisas, e me ama, não importa se eu escreva um livro ou se eu passe o resto da vida deitada no sofá comendo salgadinhos. Você também pode ter certeza de que Deus continuará a realizar a boa obra em você até o dia de sua morte. Não cessará de lembrá-la de que Ele é especialista em transformar pouco em muito. Continuará a derramar a suficiência dele em você, dando-lhe a força, a energia e o entusiasmo necessário para cumprir seu chamado. Sussurrará em seu ouvido todos os dias que você é importante, porque ele a escolheu. Ele ama você e você pertence a ele. Você, minha irmã, está à altura de qualquer desafio, pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus.